A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção poder estar novamente com os nossos amados irmãos e aqui também podemos compartilhar destas bênçãos as quais o Senhor nos tem concedido para aqui, juntamente com os irmãos, nós podermos compartilhar. Nós estamos aqui na live do CETADB CFJP, de número 8, Jovens Pentecostais. É o nosso tema, Jovens Pentecostais, a live de número 8. E eu quero com os irmãos também aproveitar para fazermos a leitura de um texto bíblico nesta oportunidade que está em Êxodo, capítulo 20, o versículo 12, diz assim: Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma palavra do Senhor, especialmente para os filhos. Filhos, honrem teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso vai completar também com a palavra de Paulo para os crentes de Éfeso. Ele complementa e amplia esse sentido, ele diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esta é a palavra do Senhor. Nós queremos louvar a Deus por esta bênção, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui para realizarmos essa live juntamente com o pastor Ciro Sanches Ibordi, que é funcionário conosco aqui no CETADB, atua como professor, como escritor, fornecendo matérias para o nosso curso. Uma boa parte das disciplinas do curso básico da área de teologia sistemática. Pastor Ciro, que escreveu os livros, também gravou as videoaulas, do curso. Enfim, já há bastante tempo trabalhamos juntos. E também dizer aos irmãos que o pastor Ciro tem vários livros publicados pela nossa casa publicadora, CPAD. Eu deixei aqui no monitor para vocês, inclusive o site. Para aqueles que ainda não conhecem, você pode acessar o site da CPAD e adquirir esta coleção que está aí no monitor. É a coleção de livros da série Pregadores da Bíblia, onde até aqui o pastor Ciro já escreveu a respeito de 6 dos pregadores da Bíblia, e o próximo que vem, que vai encerrar a série, é a respeito de Jesus, e é aguardado, certamente, eu penso que ainda talvez nesse segundo semestre já seja publicado também esse. O pastor Ciro tem outras obras também importantes pela nossa casa publicadora, os evangelhos que Paulo jamais pregaria, também me faltou aqui, mas os erros que os pregadores devem evitar, mais erros que os pregadores devem evitar, os erros escatológicos que os pregadores devem evitar, os erros que os adoradores devem evitar, enfim, uma série de materiais que vai certamente proporcionar para você crescimento. Então você podendo, adquira esses materiais do pastor Ciro Ibordi no site da cpad.com.br. Aleluia! Queremos também dizer para os irmãos que as nossas lives, elas estão sendo feitas baseados no nosso curso para formação de jovens pentecostais. É este módulo, um livro de 296 páginas, baseado no qual o pastor Ciro Sanches Ibordi também nos ajuda aqui por meio da instrução da nossa juventude, da nossa mocidade. E você que é jovem e que está vinculado a uma igreja, reúna um grupo, o grupo mínimo para que possamos montar uma classe. São 6 jovens, 6 irmãos e irmãs, para que vocês possam estar compartilhando não só dos momentos, mas também de experiências com vocês, junto a um líder, que poderá ser o líder de mocidade da vossa igreja, poderá ser o dirigente da sua congregação, ou ainda o seu pastor, aquele que está liderando sobre a igreja, onde você serve ao Senhor. O mínimo de alunos para podermos organizar a classe são 6. Então, de 6 para cima, a quantidade de alunos que tiverem, cada aluno recebe o seu módulo, o seu livro, como esse aqui, também o código para acesso e assistir às videoaulas. Lembrando os irmãos que todo o nosso curso, inclusive o curso de formação de jovens pentecostais, nós disponibilizamos as videoaulas através do nosso site, na nossa plataforma de cursos,
para que vocês possam assistir no tempo que vocês puderem, no momento, no horário que vocês quiserem, porque está sempre à disposição ali, e também utilizando o seu celular, o seu tablet, o seu PC, a sua Smart TV, enfim, você vai conseguir acessar e assistir as videoaulas de qualidade. Trabalho que realizamos através de videoaula desde o ano de 2013. Então acesse o nosso site, eu vou deixar aqui no monitor, para que você tenha aí condições de registrar. www.cetadib.com.br. Eu vou trazer aqui o pastor Ciro, para que nós possamos já iniciar o nosso debate a respeito das perguntas que os nossos irmãos fizeram, para que possamos, nesta oportunidade, a nossa live CFJP número 8, em 12 de julho de 2020. Pastor Ciro, a paz do Senhor, quanta benção, quanta ação. Hoje eu estou contrastando com o irmão aí, ó. É que eu estava na aula de escola dominical. Mas eu não estou no Havaí, não, viu? Amém, mas é que eu estava dando aula de escola dominical, por isso que estou de camiseta, o terno está de lado aqui. Essa aqui é uma... Eu fui outro dia numa igreja batista aqui, e o pastor tirou férias, né? Aí ele foi visitar a igreja, e o pessoal deu oportunidade para ele, estava com uma camisa assim. Aí eu falei assim, que legal, camisa de férias. Amém, é isso aí. Eu tô com a minha camisa de férias aqui, ó. Só que eu não tô no Havaí, não. A gente não pode viajar, não é? Então. Fazer o quê? Aí a gente imagina que está viajando, entendeu? E consegue descontrair igual. Põe a roupa de viagem e fica em casa. E faz de conta. Pois é, mas hoje nós estamos aqui com um assunto sério, né? Apesar da minha camisa ser havaiana, essa aqui eu ganhei da minha sogra, inclusive, viu? Olha aí que benção. Eu nunca fui ao Havaí, mas minha sogra me deu essa camisa aqui, que foi feita lá mesmo. Olha aí. Essa camisa foi feita no Havaí. Maravilha. Meu pastor, então nós vamos fazer o seguinte, na live que nós fizemos na quarta-feira, às 22 horas, sim, ficou pendente o assunto, porque nós não íamos conseguir esgotar, então nós deixamos para hoje o assunto a respeito da soteriologia na perspectiva assembleiana. Muito bem. Então, a partir de já, o irmão está com a palavra para fazer a exposição da soteriologia, as doutrinas, né, da salvação. É a pergunta do nosso querido irmão Jeff Carlos, né? Jeff Carlos. Que sempre manda umas perguntas aí para nós. Mas é bom que o pessoal aí vá clicando no aviãozinho aí, né? E convidando mais pessoas. Certeza. Convido os irmãos para estarem conosco nessa transmissão, que certamente vai ser uma bênção. Como deve ser o arrependimento? Posso orar em línguas o dia todo? Porque é ensinado tão pouco. Por que é ensinado tão pouco sobre as línguas? Aí, a respeito das crises existenciais do jovem cristão. Crise de desenvolvimento, crise circunstancial, crise existencial e tal. Aí também nós vamos falar a respeito disso. Mas o assunto agora Muito bem. soteriologia. Vamos lá, um assunto interessante, né? Já está vindo até pergunta aí sobre o salvo perder a salvação, que está tudo relacionado. Então fica atento aí, irmão Costa, irmão Antônio, que está mandando. Veja bem, o irmão Jeff Carlos, ele não fez bem uma pergunta, ele pediu para a gente comentar sobre a soteriologia na perspectiva assembleiana. Então é importante só a gente... O que eu comecei a falar na quarta-feira, mas não deu tempo, e a gente aproveitou e acabou respondendo uma outra pergunta que, em tese, seria mais rápida, né, a resposta, mas acabou ficando longa também. Mas, veja bem, comente sobre a soteriologia na perspectiva assembleiana. É bom dizer que a soteriologia, o estudo da salvação, para nós, assembleianos, pentecostais, é um estudo, sobretudo, bíblico. A gente, claro, crê que tudo que nós exposamos, o que nós ensinamos, está claro na palavra de Deus, está na Bíblia. Mas nós temos uma herança, é bom dizer isso, nós temos uma tradição, não é? Nós temos precursores do pentecostalismo clássico que nós esposamos, que são os nossos irmãos wesleyanos, né? Ou seja, nós temos a herança de Wesley,
nós temos a herança de Armínio. Então, os pentecostais clássicos, claro, eles não são, é bom destacar isso aqui, eles não são calvinistas. Hoje em dia a gente vê pessoas aí dizendo, eu sou pentecostal calvinista. Isso às vezes gera uma dúvida, as pessoas ficam questionando, como assim? Como pentecostal calvinista? Porque o pentecostal, a rigor, ele tem uma herança arminiana, ele tem uma tradição arminiana, uma tradição wesleyana, que vê a Bíblia de uma maneira diferente no que tange a salvação. Então é importante a gente fazer bem essa distinção, que é feita, sobretudo, por meio de 5 pontos. Claro que o calvinismo é muito amplo, o calvinismo é uma cosmovisão, vamos dizer assim, mas no que tange a soterologia, o calvinismo tem 5 pontos. E nós, pentecostais, não concordamos com eles. Quais são esses 5 pontos? Deixa eu citar os 5 pontos do calvinismo, só citar, porque depois eu vou citar e dar uma pequena explicação dos 5 pontos dos pentecostais, certo? Então o calvinismo tem 5 pontos, estou falando de soterologia, estou falando de 5 pontos de maneira geral, só da soterologia, doutrinas da salvação, como disse o pastor Ecos, porque a rigor são 20 doutrinas, não é? Que a gente estuda. Por isso que a gente fala no plural, doutrinas da salvação. Estudo da salvação, contendo 20 doutrinas. Quais são os 5 pontos do calvinismo dos quais nós discordamos? Aliás, esses 5 pontos que são apresentados por meio de um acróstico ou acrônimo. Você sabe que acróstico é aquela palavra cujas primeiras letras, aliás, aquela palavra cujas letras formam palavras, não é? Então, por exemplo, a palavra que eles utilizam para falar dos 5 pontos do calvinismo é tulip, em inglês, que é tulipa em português, mas é sem o A no final. Tulip. Cada uma dessas letras representa um ponto do calvinismo. Então, o T representa o quê? A depravação total, que é no inglês. Total depravity, né? Total depravity. Aí tem o U, que no inglês, unconditional election, é eleição incondicional, ou seja, Deus elege de maneira incondicional, não importa quem seja, Deus elege quem Ele quiser. Nem todos são salvos, só os eleitos, e Deus elege quem Ele quer. Isso é o pensamento do calvinismo. Então, total depravity, unconditional election, aí vem o L, limited atonement, ou seja, eleição limitada. Expiação limitada. Limited atonement. Expiação, ou seja, Jesus não morreu por todos, Jesus morreu só pelos eleitos. Então eles acreditam que é uma expiação, Jesus só tirou os pecados, literalmente, Jesus só pode salvar, literalmente, aqueles por quem ele morreu. E na visão deles, Jesus só teria morrido pelos eleitos, e não por todos. Estou falando do calvinismo. Aí então, T-U-L, aí qual é a próxima letra de tulip? I. Irresistible grace, graça irresistível. Eles acham que a graça de Deus é irresistível. Quando Deus chama alguém eficazmente para a salvação, essa pessoa ela não tem como rejeitar, ela é obrigada a aceitar, porque a graça é irresistível. Irresistible grace. E a última letra de tulip é P, que quer dizer perseverance of the saints, perseverança dos santos. Ou seja, quem é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa pessoa ela vai perseverar porque ela foi escolhida, ela foi eleita, então não tem como ela perder a salvação, ela está salva. Então esses são os 5 pontos do calvinismo. Os pentecostais, eu falo dos pentecostais, não estou falando só de arminiano, porque nem todo pentecostal, aliás, nem todo arminiano é pentecostal. Então, por isso que eu estou falando do pentecostalismo, porque o pentecostalismo é muito amplo. No que tange a salvação, a gente fecha assim com Armínio e com Wesley. Não é? Mas eu estou falando aqui, claramente, 5 pontos do pentecostalismo. A nossa visão pentecostal, especialmente a nossa visão assembleiana. Se o calvinismo tem 5 pontos, nós também temos 5 pontos. E aí existe também um acróstico, um acrônimo, só que não é uma flor, não é? Como tulipa, mas é a palavra, em inglês, facts, não é? F-A-C-T-S, facts.
5 letras também. Essas 5 letras, também, cada uma delas tem uma doutrina ou um ponto do pentecostalismo, do arminianismo, mais precisamente, ali embutido. Quais são esses pontos? Primeira letra, F, é freed by grace to believe, ou seja, livres pela graça, não é? Nós somos livres pela graça para crer, porque a pessoa só pode crer verdadeiramente se ela for alcançada pela graça de Deus. Claro que somos nós que cremos, mas nós somos capacitados pela graça de Deus. Daí essa graça ser chamada também de graça preveniente. Por que ela é chamada de graça preveniente? Porque ela vem antes. Preveniente quer dizer aquela que vem antes. Vem antes para capacitar. Graça preveniente. Então a primeira letra do nosso acróstico, ou do nosso acrônimo, é F, que quer dizer, em inglês, freed by grace to believe. Livres pela graça para crer. Aí vem uma segunda letra, que é atonement for all. Letra A. Atonement for all. Ou seja, expiação para todos. Se no calvinismo a expiação é limitada, é só para os eleitos, é só para um grupo seleto? Não. Para nós que cremos, segundo a Bíblia, como nós acreditamos, Jesus morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não, irmão Ciro, mas a palavra mundo aí não é todo mundo, é só alguns tipos de pessoas, é todos os tipos de pessoas. Ah, mas e lá em Hebreus 9, que diz que Jesus provou a morte por todos os homens? Não, não é todos, ali também é todos os tipos. Veja, é um malabarismo para tentar deixar a Bíblia em conformidade com o sistema calvinista. Nós não cremos dessa maneira, nós cremos que Jesus verdadeiramente morreu por todos. Agora, se ele morreu por todos, por que nem todos são salvos? João Batista não disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se o mundo ali é todo mundo, como o irmão está falando, por que nem todo mundo é salvo? Porque ali João Batista está falando de expiação. Não vá confundir expiação com redenção. Expiação é a obra que Jesus realizou para que toda a humanidade tenha a oportunidade de receber essa preciosa salvação. Redenção é a salvação concretizada na vida do pecador quando ele recebe por meio de fé e arrependimento. Ah, mas a fé e o arrependimento quem dá é Deus. É verdade, é dom de Deus. Só que sou eu que tenho fé e sou eu que me arrependo. Deus, na verdade, me capacita pela graça para eu ter fé e para eu me arrepender. Mas, ao fim e ao cabo, quem tem fé e quem se arrepende é o ser humano. Então, só para resumir, senão a live toda vai ficar só desse assunto, pastor Hermes. Mas deixa eu concluir aqui. Então, são cinco letras. O F, freed by grace to believe. Segunda letra, A, de facts, não é? Facts. F-A-C-T-S. Facts, em inglês. Freed by grace to believe. Livre para a graça, para crer. Segunda letra, A, atonement for all. Jesus morreu por todos, expiação para todos. Aí vem a letra C, conditional election. A eleição é condicional. Pode ser também, essa letra C, corporate election. Porque, na verdade, as duas verdades são bíblicas. Tanto a eleição pela presciência de Deus, como também a eleição de um corpo, de uma corporação, corporate election. Ou seja, a igreja foi eleita, a igreja está no plano de salvação de Deus. Então, quem está na igreja está salvo. Quem está em Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, está salvo. Então, esse C pode ser tanto conditional election, porque Deus, pela sua presciência, elege, né? Ele elege pela presciência, mas ele elegeu também um povo, uma corporação, corporate election. Pode ser também a letra C, né? Aí é uma adaptação que até alguns teólogos fazem, mas o acróstico originalmente é conditional election. Eu faço essa adaptação também porque eu penso que a letra C pode ser tanto conditional election como pode ser também corporate election. Aí vem a letra T, total depravity. Você observou que no calvinismo também tem total depravity? Nós também defendemos a depravação total, total depravity. Nós cremos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós cremos que o homem está morto e ele por si mesmo não pode fazer nada. Ele precisa ser capacitado pela graça de Deus. Então nós cremos também na depravação total. É um ponto aí que tem pequenas diferenças em relação ao calvinismo.
nós cremos também nesse ponto, total depravity. E aí vem a última letra, que no caso do facts é security in Christ, segurança em Cristo, segurança somente em Cristo. Só em Cristo a pessoa pode ser salva e permanecer salva. Alguém dirá, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Sim, ninguém pode tirar a pessoa que está na mão de Cristo. Mas e se a própria pessoa quiser sair da mão de Cristo? Ah, não, Jesus não deixa. Aí você tem que ler Hebreus, aí você vai ter um problema sério com Hebreus. Porque Hebreus diz, a gente já até explicou em outra live, vede, irmãos, né? Vede prudentemente, irmão, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O salvo precisa vigiar, o salvo precisa estar atento. Então, segurança em Cristo. Eu creio, pastor Ecos, que esses 5 pontos é que nos ajuda a entender aí a resposta. Não dá para prolongar mais, senão vai ficar uma live só sobre isso, mas eu creio que dá para lançar luz aí para o irmão Jeff Carlos entender qual é a nossa perspectiva. E se quiser entender melhor, leia o nosso manual, faça o curso do... Aí você, se você quiser se aprofundar, Jeff Carlos, e todos que estão nos ouvindo, tem que fazer o curso do CETADB. Faça o curso básico. Ah, mas na minha igreja não tem. Ora, você pode ser um grande mobilizador aí na sua igreja. Fale com o seu pastor, fale com os irmãos, entre em contato com o CETADB, procure informação para você implantar esse curso na sua igreja. Você pode ser até um monitor, quem sabe, não é? De fato. Você que vai levar a ideia. De fato. Essa pergunta, pastor Ciro, ela esclarece a dúvida do Jeff Carlos, mas também de muitos outros irmãos que talvez tenham essa questão e nunca teve coragem de levantar essa dúvida para que fosse explicada. No nosso módulo de Teologia Sistemática 3, do nosso curso de Teologia, inclusive o módulo que o pastor Ciro é quem escreveu e também gravou as videoaulas, né, desse módulo, nós tratamos a respeito do assunto da salvação nas disciplinas da soteriologia. Então, os irmãos, procurem aí a nossa rede de atendimento, os telefones estão no monitor, o nosso site, cetadb.com.br, e aí você se inscreva para ser o nosso aluno, abra um núcleo na sua igreja, são necessários somente 6 alunos, no mínimo 6, você já começa. Então, junto os jovens da igreja e mais ali alguns irmãos obreiros, né? O irmão Zeri que está dizendo é que o salvo persevera. Pois é, o calvinismo diz isso, que o salvo persevera de qualquer jeito, mas a Bíblia, lá em Hebreus, especialmente, diz que a gente tem que ter cuidado, né? Então, a gente está falando aqui, irmãos Eric, da nossa perspectiva pentecostal. Claro que o calvinismo diverge de nós, eu deixei claro isso aqui. Eu falei dos 5 pontos do calvinismo, mas eu estou falando dos 5 pontos do pentecostalismo. Né? Amém. Então, essa é a questão. E fundamentado na Escritura, bem amparado pelas Escrituras e esclarecido, inclusive, pelas Escrituras. Fato é, meus irmãos, que é necessário que você debruce sobre a Bíblia, estude, faça as anotações, porque esse ponto de soteriologia, a doutrina, ou as doutrinas, não é, da salvação, nós temos uma dificuldade porque os nossos irmãos, muitas vezes, quando questionados a respeito do que creem ou como creem a salvação, têm dificuldade de uma forma organizada, apresentar exatamente o que crê no que diz respeito à salvação. E aí é importante que se estude a respeito disso. E o CETADB está aqui. Vem para o CETADB, seja aluno do CETADB e estude teologia conosco. Pastor Emanuel Medi, ele pergunta assim, como deve ser o arrependimento? É interessante que essa pergunta, de certo modo, está relacionada com o que a gente falou, né? De fato, porque o arrependimento está ligado com a salvação. É um dos temas estudados, uma das doutrinas da salvação. E o arrependimento, é interessante observar que a Bíblia diz que Deus dá o arrependimento, né? Quando você lê lá em Atos, também em Timóteo, né? 1 Timóteo, tem lá aquela ênfase de que Deus dá o arrependimento, ou seja, o arrependimento vem de Deus.
E aí a gente fica pensando, como assim? Sou eu que tenho que me arrepender? Aí quando a Bíblia diz que Deus dá o arrependimento, a gente volta a falar daquele assunto que falamos há pouco, da graça preveniente. A graça de Deus é uma só, mas a graça de Deus, ela se manifesta de várias maneiras, ela é multiforme, como diz a Bíblia. Então ela é uma graça que preserva a natureza, ela é uma graça que é chamada até por muitos irmãos de outras tradições como uma graça comum, né? Porque ela é dispensada, os talentos que Deus dá para as pessoas e tal, Deus faz o sol brilhar sobre justos e injustos, é uma graça comum, dispensada a todos. Mas no que tange a salvação, essa graça ela se mostra salvífica, uma graça preveniente, ela vem antes, né? Para capacitar o pecador para que ele possa ser salvo, porque a pessoa sem essa graça, né? Alguém dirá, não, a pessoa que escolhe, sim, ela escolhe, mas ela tem que ser capacitada. Se a graça de Deus não envolver, por isso que a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, ou vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No momento que a pessoa está ouvindo a palavra, o Espírito Santo entra em ação, ele capacita a pessoa, ele reveste a pessoa de algo diferente para que ela possa entender, né? Agora, isso não quer dizer que a sua escolha foi, ela deixa de escolher, ela escolhe. E aí que vem a questão do arrependimento. Porque arrependimento na Bíblia significa o que a rigor? O termo arrepender-se, o verbo arrepender-se, metaneuo, né, no grego, indica uma mudança. Só que essa mudança, ela envolve tudo que há em nós. É uma mudança que envolve intelecto, sentimento e vontade. Porque o ser humano, na sua alma, ele tem 3 faculdades. Ele tem o intelecto, a faculdade pela qual ele pensa. Ele tem a parte sensorial, né, o sentimento, a faculdade pela qual ele sente. E ele tem também a parte volitiva, a volição, a vontade propriamente dita, que é a parte pela qual ele toma decisão. Então, o verdadeiro arrependimento, que a pergunta do nosso querido irmão Emanuel, é como deve ser o arrependimento. Então, o arrependimento completo, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento que resulta em perdão e resulta em salvação, é o arrependimento que envolve intelecto, sentimento e vontade. Porque a gente pode aqui dar 2 exemplos. O primeiro exemplo de arrependimento incompleto, arrependimento parcial, é o caso de Judas. A Bíblia não diz que Judas se arrependeu, está escrito textualmente, Judas se arrependeu. Só que quando você estuda sobre Judas, você vê que o arrependimento dele não foi completo. Não foi um arrependimento que envolveu intelecto, sentimento e vontade. Ele teve um remorso. Foi um arrependimento meramente sentimental. Ele sentiu que ele tinha feito coisa errada. Mas o arrependimento verdadeiro leva a pessoa a tomar uma posição, a tomar uma decisão, a querer de fato mudar de vida. Leva a pessoa a uma conversão. O arrependimento verdadeiro está ligado à conversão. Conversão é quando você muda de direção. Você está indo numa direção, você fala, não, aqui está errado, eu tenho que ir para cá. Eu tenho que voltar. Eu estou indo para lá, eu tenho que ir para o outro lado. É conversão. Isso é o verdadeiro arrependimento. E aí o exemplo que eu posso citar positivamente, já que Judas é um exemplo negativo de arrependimento parcial, o exemplo que eu gosto de citar é o exemplo do filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele usou as 3 faculdades da alma. Ele pediu lá a parte que lhe cabia, né, da herança e tal. Um filho ingrato, resolveu ir embora da casa do pai que fazia tudo por ele. Deixou tudo ali, foi embora, eu quero viver sozinho, e eu já sou maior, eu já sei cuidar da minha vida e tal. Deixou a casa do pai, foi para uma terra longínqua, e lá viveu dissolutamente, gastando tudo que ele tinha recebido do pai. Aí, houve uma grande fome naquela cidade, começou a haver escassez de alimento, emprego não tinha muito, ele começou a procurar, conseguiu um trabalho. Qual era o trabalho dele? Apacentar porcos. Um jovem que outrora, na casa do pai, era um fidalgo, tinha tudo na casa do pai, agora lá, no meio dos porcos, no meio daquela sujeira. E ele desejava comer a mesma comida que os porcos comiam. E interessante, ninguém lhe dava nada, ele não tinha direito nem de comer a comida dos porcos, ele queria, mas não podia. E aí lá no meio daquela sujeira, na roupa suja, no meio dos porcos, aí ele lembrou-se da casa do pai.
Ele deu 4 passos, na verdade. Primeiro passo, ele refletiu. Ele lembrou-se da casa do pai. Quantos jornaleiros, quantos trabalhadores que ganham por jornada diária de trabalho, né? Jornaleiro. Não vai pensar no jornaleiro dos dias de hoje, o camarada que vende jornal. Não, é o camarada... É o jornaleiro, o camarada que ganha por jornada. As traduções mais novas nem usam mais esse termo, né? Mas eu estou citando aqui a corrigida, que eu gosto de explicar, porque muita gente lê. Seria como se fosse um diarista. É, um diarista, né? Ganha por... Exatamente. Pelo dia de trabalho. Que ganha o jornal, né? O diário, né? Ganha por jornada. Muito bem. Então ele lembrou, quantos jornaleiros, quantos trabalhadores que ganham por jornada diária de trabalho estão lá na casa de meu pai? Aí ele lembrou-se, primeiro passo, refletiu. Mas ele deu um segundo passo, ele reconheceu. Ele disse, quantos jornaleiros há na casa de meu pai? E eles têm abundância de pão. E eu aqui, pereço de fome. Ele reconheceu a sua miserabilidade. Não é? Maravilha, pastor Zeric. Eu falei diretamente com o pastor Zeric, ele é um grande amigo lá de Florianópolis, viu, pastor Hermes? Amém, por isso amém. que eu usei essa linguagem direta. Amém. Então veja, quantos jornaleiros há na casa de meu pai e eu aqui pereço de fome? Aí ele deu um terceiro passo. Ele disse, levantar-me-ei. Ele tomou a decisão. Olha aí como já envolveu o intelecto, porque ele lembrou-se da casa do pai. Envolveu o sentimento, porque ele reconheceu as suas misérias e sentiu as suas misérias. E agora já envolveu a vontade. Que ele disse, quer saber de uma coisa? Não vou ficar aqui no meio dessa sujeira, não. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E agora interessante, que não ficou só no primeiro passo, que foi reflexão, segundo passo, que foi reconhecimento, terceiro passo, que foi a decisão. Ele deu um quarto passo, que as pessoas não dizem que o inferno está cheio de boas intenções. A pessoa tem vontade de fazer, mas não faz. Mas o rapaz fez. Ele falou assim, quer saber de uma coisa? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele então levantou-se. Ele tomou a posição e foi em direção da casa do pai, e diz a Bíblia que o pai já o esperava, o pai o reconheceu certamente pelo andar, né? E correu em sua direção, e o abraçou, e o beijou repetidamente, e o filho começou a sua confissão, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz como um dos teus trabalhadores. E o pai disse, mandou chamar os seus servos e disse, matai o bezerro cevado, vamos todos nos alegrar. O bezerro cevado que estava sendo preparado, né, cevado, para uma oportunidade especial, para uma grande festa. Matai o bezerro cevado, vamos todos nos alegrar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi achado, glória ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, aí está, eu creio que deu para o nosso querido irmão. Ciro, o Zeric, ele Sim. fez uma pergunta que eu acho que é propícia para você já aproveitar e responder agora, porque ele pergunta ali se a decisão, essa decisão que o jovem tomou veio dele próprio, ou se foi uma decisão baseada naquilo que ele aprendeu desde criança através do seu pai. Veja, a gente está dando uma parábola, né? A parábola a gente às vezes ilustra um pouco, mas a parábola, veja bem, não é necessariamente uma história real, né? Então a gente não tem como interpretar nesse nível, né, de dizer o que ele... Mas certamente agora, utilizando a pergunta do nosso querido Monzeri, que de maneira geral... A pessoa que se arrepende, ela lembra daquilo que ela aprendeu. A própria Bíblia diz, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, pastor Zeric, essa decisão veio somente dele ou ele foi ensinado desde pequeno? Então, na parábola não tem essa informação. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que a pessoa... Eu posso falar por mim mesmo. Eu tive um tempo... na minha adolescência, que eu me afastei da casa do Senhor. Mas eu nunca me esqueci dos ensinamentos do meu pai, dos conselhos da minha mãe, né? E às vezes a pessoa não tem pais crentes, mas ela tem alguém que... Ela ouviu uma palavra, um pregador que ela ouviu, uma mensagem na internet. Então, isso acontece. Mas eu entendo que exerce influência. O ensinamento dos pais, hoje... Um bom ensino, um ensino bíblico, substancial,
fundamentado, ele certamente terá o poder de exercer influência quando esse jovem amadurecer, que é justamente a base do texto de Provérbios 22:6, que o pastor Ciro mencionou, não é? Instrui o menino no caminho que deve andar, porque ainda quando for velho não se desviará dele. Então, certamente tem. A respeito do arrependimento, eu sempre menciono dois exemplos. O negativo de Saul e o positivo de Davi. Porque Saul, confrontado, pediu para o Samuel, não, saia comigo diante do povo, para que eles pensem que Deus ainda está comigo. E saí, quando foi confrontado por Natan, ele disse, pequei e tal, ele já reconheceu, e ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente com o espírito voluntário. Então essas três características que você menciona, a gente vê exatamente quando Davi escreve o Salmo 51, que ele teve de fato um arrependimento sincero. Muito bom. Cera, né? Um arrependimento sem cera. É verdade. O Gabriel Fraga, ele diz que é assembleiano. Glória a Deus. Amém. Aí ele está querendo saber o seguinte, estou querendo comprar uma Bíblia BJK, ou BKJ, Bíblia King James, 1611, de estudo Holman. Isso me atrapalharia? Rapaz, eu acho que eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer um esclarecimento assim, um pouquinho mais amplo sobre a diferença entre o texto bíblico em si e a Bíblia de estudo. Porque hoje a gente vê também muita discussão sobre isso na internet, e as pessoas, uma das grandes discussões é justamente sobre essa Bíblia. A Bíblia de estudo Holman, não é? Que tem duas no Brasil, é bom explicar. Você tem essa Bíblia King James da editora BV Books, não é? E tem a Bíblia Holman da CPAD. Qual a diferença entre elas? A diferença está, sobretudo, no texto bíblico. Porque uma coisa é o texto bíblico. Não vá confundir o texto bíblico com o comentário bíblico. O texto bíblico é inspirado por Deus. O texto bíblico é a palavra de Deus. O comentário bíblico é dos homens. E os homens podem acertar e podem errar. Então é importante, quando se fala de uma Bíblia de estudo, fazer essa distinção. Então deixa eu contar rapidamente aqui uma historinha aqui da Bíblia Holman. Porque a Bíblia Holman, ela foi lançada nos Estados Unidos em 2004 como uma nova tradução. Uma tradução que é conhecida como tradução balanceada. Deixa eu explicar aqui rapidamente que existem 4 tipos de tradução. Estou falando agora do texto bíblico. Então a gente, por exemplo, tem a Bíblia Almeida, Revista e Corrigida. Não é? Isso é um texto bíblico, uma tradução em língua portuguesa. Essa nossa tradução é um tipo de tradução. Você tem 4. Quais são esses 4 tipos? Deixa eu citar rapidamente. Existe a tradução de equivalência formal, existe a tradução de equivalência dinâmica, existe a tradução balanceada e existe a paráfrase. Eu citei na ordem aí que eu acredito que é de importância. Para mim, a tradução melhor que tem é a formal, de equivalência formal. Por quê? A tradução de equivalência formal, ela é uma tradução em tese, palavra por palavra. Os tradutores pegam o texto hebraico, aramaico, grego, trazem para o idioma, português, por exemplo, e fazem, na verdade, uma tradução palavra por palavra. Claro que tem que fazer adaptações, não tem como, tem palavra que no hebraico só faz sentido no hebraico. No português eu vou ter que fazer uma contextualização. Mas, a rigor, a tradução formal ela é uma tradução mais literal, palavra por palavra. É o caso da nossa corrigida. Certo? Alguém pergunta, por que vocês, assembleianos, ficam usando essas Bíblias antigas? Já tem coisa nova? Presta atenção nessa explicação que você vai entender. Então tem a tradução de equivalência formal. Ela é mais literal. Ela é mais fiel ao texto. Ela é fiel. Ela é fiel ao original. Mas aí você tem um segundo tipo de tradução, que é bom também, não é ruim. É importante você ter várias traduções. Traduções. Tradução de equivalência dinâmica. Por que ela é chamada dinâmica? Porque ela não se baseia na interpretação de palavra ou na tradução de palavra por palavra. Ela se baseia na tradução
ideia por ideia. Por exemplo, vamos pensar aqui na NVI, né? A Bíblia, a versão NVI, é uma tradução mais dinâmica. Ela não é tanto formal, ela é dinâmica, porque ela traduz as ideias, ela não se prende à literalidade do texto. Ela é fiel ao texto, mas ela fica mais presa às ideias. Mas aí tem um terceiro tipo, que eu acho que esse tipo, ele está mais relacionado com a nossa versão atualizada, vamos dizer assim, a versão atualizada de Almeida, que é a tradução balanceada. Ela é uma mescla. Ela é formal, mas ela também, quando possível, ela é dinâmica. Então ela é balanceada. E tem a paráfrase. A paráfrase, essa a gente não recomenda. Por quê? Porque é uma adaptação exagerada, né? Você Vai trazer distorções, né? Você tem aquela Bíblia, A Mensagem, de Eugene Peterson, é uma paráfrase. Não é nem dinâmica, é paráfrase mesmo. O camarada começa a fazer uma história e tal, e para contextualizar, mas é uma contextualização que eu vejo como extremada, né? Então, por que eu estou falando desses 4 tipos de tradução? Porque a Roma, quando surgiu, em 2004, ela era uma tradução balanceada, né? Só que junto com essa tradução veio o comentário bíblico, as notas, várias notas. E aí foi formada uma equipe interdenominacional, pessoas de várias denominações e tal, procurando evitar assuntos polêmicos, mas alguns permaneceram. Mas a Bíblia Roma, ela surgiu dessa maneira. Hoje, para nós, o que é interessante observar? O texto bíblico da Roma, de 2004, não agradou muito. Não agradou muito. Então, o que acontece? Lá nos Estados Unidos já começou a surgir Roma com outras versões da Bíblia. Então, lá você tem a Roman King James, você tem a Roman New King James, que é a King James é uma versão formal, tá? De equivalência formal de 1611, muito antiga, e que em 1982 foi revisada, tal, com o cotejamento de outros textos, teve a descoberta do Mar Morto, lá, aqueles manuscritos do Mar Morto, e tal, e textos gregos foram sendo descobertos. Então, foi havendo um cotejamento, texto crítico, que é chamado, né? Texto crítico, tem o texto recebido e o texto crítico. O texto recebido é aquele que foi reunido por aquele homem famoso, Erasmo, né? Que reuniu todos os textos da época e produziu ali um texto que é chamado de... na verdade, ele não alterou nada, ele reuniu, né? Juntou. Já o texto crítico é uma crítica mesmo. Tem notas, as pessoas vão vendo as variantes. Um manuscrito diz Cristo Jesus, outro diz Jesus Cristo. Nada fundamental, nada que vá mudar a doutrina, mas foi feito um cotejamento para chegar-se numa versão final que seria, segundo muitos dizem, os melhores textos, né? Os melhores textos. Então, vão surgindo versões por causa disso. É para aprimorar, não é para torcer o texto sagrado, é para melhorar a tradução, porque a rigor, a inspiração recai sobre os originais, os chamados autógrafos, né? Originais. As traduções, elas têm algumas imperfeições, por isso que tem que ter atualizações, melhorias. A própria versão corrigida, ela foi tendo versões, a CPAD agora está usando uma versão mais nova, né? A versão atualizada surgiu agora aquela NAA, que é a nova atualizada de Almeida, que já tem algumas mudanças, algumas melhorias, ficou mais claro. Não é para mudar nada, não muda o sentido original, melhora a compreensão, né? Mas, repetindo aqui, só para concluir, a Bíblia Roman, a sua versão bíblica não agradou muito, mas os comentários são muito valiosos. Então foi lançado em espanhol na versão Reina Valera, que é aquela versão tradicionalíssima espanhola, né? Que é de 1500 e pouco, foi revisada em 1600 e pouco, né? Por isso que é Reina Valera, porque quem traduziu foi Cassiodoro de Reina, em 1500 e pouco, e depois Cipriano de Valera fez a atualização, fez a revisão em 1600 e pouco. Por isso ela é chamada Reina Valera, só que ela é chamada Reina Valera 1960, porque em 1960 foi feito mais um cotejamento dos textos,
e levou-se em consideração os manuscritos do Mar Morto, porque você sabe que as nossas Bíblias, o Antigo Testamento é baseado no texto massorético, lá do século XI depois de Cristo. E os críticos falavam, olha, vocês creem numa Bíblia, um texto que é de mais de 1000 anos distante dos originais. Aí Deus deu a resposta, né? Aqueles pastores beduínos encontraram aqueles textos lá na caverna de Qumran, no deserto da Judéia. Aquilo depois começaram a pesquisar, encontraram vários manuscritos, e tinha inúmeros manuscritos do Antigo Testamento. Quando compararam os manuscritos que foram encontrados em 1947, datados do ano 100 e pouco antes de Cristo, e compararam com o texto massorético, viram que não tinha quase diferença nenhuma, porque Deus preserva a sua palavra, né? Então a Bíblia Roma, repetindo agora, na língua portuguesa ela tem duas versões. Ela tem a versão da BV Books, que é o texto da King James Version, a King James traduzida para o português. É uma versão formal, não é a corrigida, mas uma boa versão também da Bíblia, né? É formal. E a CPAD, que eu aqui, sem querer fazer, sem querer, na verdade, ser corporativista, né? Eu indico a da CPAD. Eu tenho ligação com a CPAD, mas não é só por causa disso. A versão da CPAD, eu acredito que o acabamento é mais bonito, e ela tem alguns acréscimos do final, tem ali alguma concordância e outros dados que não tem na versão da BV Books, que também é boa. O nosso irmão aí, pela pergunta dele, ele está querendo adquirir a da BV Books, né? Que é chamada Bíblia King James. Eu acho que a CPAD até acertou também no nome, porque você fala Bíblia King James, está certo, nos Estados Unidos você tem também a Bíblia King James com o comentário Roma. Mas eu acho melhor você chamar de Bíblia Roma, porque a Bíblia Roma fica claro que são os comentários Roma. E deixa eu falar uma coisa, Bíblia de estudo, nenhuma é perfeita. Todas têm as suas imperfeições. Lembra que a Convenção Americana fez com a Bíblia do Dr. Scofield? Proibiu? Não. E depois resolveu voltar atrás, porque tem muito mais coisa positiva do que negativa. Então você tem que entender isso. Não confunda o texto bíblico com o comentário bíblico. O texto bíblico é a palavra de Deus. Se for fiel aos originais, mantém-se ali a fidelidade ao texto original. Então por isso que a CPAD optou pela versão corrigida. A CPAD, então a diferença entre a Bíblia Roma da CPAD e a Bíblia King James da BV Books é que a Bíblia da BV Books usa o texto da própria King James traduzido para o português. A da CPAD usa o texto da corrigida, mas é uma Bíblia aí, irmão, com muitas notas, artigos, introduções, mapas, quadros, referências cruzadas, estudo de palavras. Eu acompanho o trabalho do Roma há muito tempo, né? Eu, por graça de Deus, eu tenho até aqui, ó, tem esse dicionário conciso aqui, ó, que eu tenho já faz um bom tempo. Eu estou acompanhando. Então, alguém vai falar, não, mas tem problema lá. Tem alguns probleminhas, sim, como toda a Bíblia tem. A Pentecostal tem, a Scofield tem, outras Bíblias você vai encontrar. Não tem Bíblia de estudo perfeita. Agora, a pessoa tem que ter maturidade. A gente está falando aqui para um público de pessoas que querem estudar teologia. Quem quer estudar teologia tem que ter maturidade para examinar. O livre-exame é bíblico. Examinar e tudo retende o bem, né? O livre-exame é bíblico. Então, Bíblia perfeita não existe. Então, nosso irmão, agora, deixa eu ver se eu não me perdi aqui na minha resposta. Eu sou assembleiano, porém estou querendo comprar. Meu irmão, compre. Se você entendeu o que eu quis dizer, a diferença, compre, que é uma Bíblia excelente. Tem muita informação positiva, boa, estudo. Você tem que ter equilíbrio, cuidado para saber e entender quando é palavra de Deus, quando é o homem que está ali querendo forçar. Mas a Bíblia Roma, pelo que eu conheço da Bíblia Roma, a CPAD colocou uma nota no início, deixando claro que essa Bíblia vem lá dos nossos irmãos da Convenção Batista do Sul, né? Porque
essa editora Roma, a Roma é uma casa publicadora, né? A casa publicadora Roma, ela é dos batistas. Então tem coisa que pode ser diferente do que nós defendemos, nós esposamos, mas a CPAD deixa claro lá no início isso. Tem uma Se você ler, que as pessoas acham que não têm costume de ler a introdução, a explicação inicial. A CPAD A apresentação, né? é a apresentação do material, né? Porque a nossa CPAD, ela publica obras que é para o público em geral também, né? Ela tem a sua confessionalidade, que é expressa, sobretudo, nas lições bíblicas da escola dominical, nos seus veículos, como Mensageiro da Paz, a Revista Obreiro, e nos livros, claro, ela tem uma comissão de doutrina que avalia, tem erros que são observados ali, algumas coisas que podem trazer dificuldade, e a CPAD está sempre atenta a isso. Então a Bíblia Roma, eu indico, eu recomendo, é uma excelente Bíblia, tanto da BV Books como também da CPAD. Eu indiquei da CPAD porque, claro, tem o vínculo com a CPAD, por ser autor da CPAD. Mas não vai nenhum desdouro a versão da BV Books, que também é boa. É o mesmo comentário bíblico. A rigor é o mesmo comentário bíblico. O que muda é o texto bíblico. O texto, não confunda o texto bíblico com o comentário. O comentário é Roma, são vários eruditos que escreveram. O texto bíblico é a palavra de Deus, não é? Amém. Observando a questão que o Zeric coloca aí é interessante. Mas observando a questão de comentário, tanto não, Bíblias... ela é confessional. A questão é que ela atende o público evangélico como um todo. De fato. E ela tem que deixar claro só que, por exemplo, o comentário Vine. Já pensou nós, porque somos pentecostais, vamos desprezar o comentário Vine, porque ele não é originalmente pentecostal? Que riqueza que é o comentário exegético Vine, que o pastor Antônio Gilberto utilizou por tanto tempo e recomendava. Vine é uma riqueza, e não é pentecostal. Mas você tem muita coisa positiva. Vários dicionários bíblicos que nós utilizamos, e que a CPAD está lançando, graças a Deus por isso, né? Também aí subsídios para você fazer uma análise histórico-cultural, né? Aqueles comentários do Novo Testamento. Tem muita coisa boa, mas a gente tem que ter equilíbrio para examinar, né? E reter o que é bom. Mas, pastor Edson... Chegando o horário do almoço, pastor, chegando o horário do tempo. Almoço, e para contextualizar esse negócio, eu vou dizer uma coisa. Isso aí é mais ou menos como você fazer uma fritada de peixe. Fiz uma fritada de peixe. Tem peixe, na hora do almoço, assim, num domingão abençoado, tem peixe que você pode comer tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, tem algumas espécies de peixe que você tem que ir com jeito. Tem que tirar ali as espinhas, os ossinhos. Irmão Zeri, que a gente não pode privar as pessoas, porque tem pessoa que não tem equilíbrio. Hoje em dia as pessoas estão estudando teologia. A gente tem que pôr o material na mão das pessoas. Se a gente ficar pensando no que as pessoas vão pensar, não tem equilíbrio, então vai privar o pessoal de conhecer, né? Desculpa, pastor. O João está perguntando ali. Eu falo um pouco a respeito do comentário de Champlin. É a fritada de peixe. Tem coisa muito boa que não vai ter problema nenhum. Agora, tem assuntos defendidos por Champlin, inclusive doutrinas que ele defende nos comentários dele, que vai entrar em choque com aquilo que é ensinado na nossa Assembleia de Deus. Então, é aquilo que eu estou dizendo. É a fritada de peixe que você tem que ter prudência, tem que avaliar e analisar para não se alimentar de forma equivocada. A gente está falando aqui para pessoas que vão estudar teologia, né? De fato. Claro que o leigo, a pessoa que nunca teve contato com nada, ela vai ter dificuldade com o texto bíblico em si. O próprio texto bíblico já vai gerar confusão, né? Então, agora, a gente está fazendo um esclarecimento aqui para mostrar que tem muito mais coisa positiva do que negativa, né? Então... É como o Alisson está colocando ali, examine tudo e fica só com o que é bom. É verdade. O Alisson, inclusive, que é funcionário da escola lá de Campo Grande, no Rio Grande do Norte. Pastor Ciro, falta 5 minutos, mas eu penso que dá para a gente responder a questão do Leonardo Cunha. Posso orar em línguas o dia todo? Por que é ensinado tão pouco sobre oração em línguas? É interessante. Orar em línguas o dia todo para quê? Né? Porque tudo debaixo do sol tem um propósito, né?
Para todo propósito há um tempo e um modo, né? Tempo e modo. Para que o crente vai orar o tempo todo em línguas? Até porque a língua, é importante dizer isso, a língua, nesse caso, ela serve para edificação, né? A língua tem várias finalidades. As línguas podem ser o sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, mas também ela edifica a própria pessoa, ela pode conter uma mensagem profética e aí tem que haver interpretação, né? Então, veja bem, a língua tem vários propósitos. Dentro desse propósito que o nosso irmão falou aí, de orar, pressupõe-se para edificar-se, porque o dia todo, não tem sentido a pessoa ficar falando em línguas o tempo todo, até porque quem dá a língua é o Espírito Santo. Por exemplo, eu não posso chegar agora, como tem gente fazendo, pastor Ex, eu vou fazer uma oração em língua aqui agora, e começa a falar. Não, isso aí é brincadeira. A verdadeira manifestação das línguas, ela é sobrenatural. É o Espírito Santo que acende um fogo dentro de nós, aí a gente abre a boca e fala. Mas não é porque eu quis falar, não é mecanicismo. Não é o pregador também que manda eu falar. Você viu que tem pregador que tem mania? Ele pega o microfone, eu quero ouvir agora uma rajada, e tem gente que começa a falar. Isso é mecanicismo. As coisas do Espírito não são mecânicas. Agora, quando a Bíblia fala de orar em línguas, tem aquele texto de Romanos 8:26, que diz que o mesmo Espírito... Vamos ler esse texto, pastor? Acho que dá tempo. Romanos 8:26, por gentileza. Romanos. Eu abri 1 Coríntios. Romanos 8:26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a oração, na verdade, a Bíblia fala de 4 tipos de oração. Tem adoração, tem também a gratidão, né? Ações de graça, tem intercessão, tem a súplica pessoal. 4 tipos de oração, assim como o incenso também era formado por 4 especiarias, né? Então, era formado por 4 especiarias. Aí o que acontece? A oração também é formada por 4 tipos. Quando a pessoa ora, ela começa a orar, claro, na sua língua. Ela não vai querer orar em línguas, ela vai orar na sua língua. Só que o Espírito Santo, ele que conhece as nossas necessidades, ele ora juntamente conosco e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E então, ele pergunta aí, por que a gente não ora o dia todo? Porque não é assim que a Bíblia nos ensina. A gente tem que orar na nossa língua e o Espírito Santo nos ajuda e nós podemos falar em outras línguas. Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 19, ele diz: todavia eu quero antes falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir as outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Sim, então. E aí ele já está falando no contexto do culto, né? Do culto. No culto, exatamente. Tem que haver um controle. E vira bagunça. E de maneira geral, nós não precisamos ficar falando em línguas o tempo todo. Nós falamos em língua quando o Espírito Santo dá. Agora, uma pergunta importante aí também que ele faz, por que é ensinado tão pouco a oração em línguas? Porque muitos nem creem nisso mais, né? Lamentavelmente. Há muita falsificação, que acaba desencorajando as pessoas a conhecerem, né? Porque também tem muito abuso aí, o pseudo-pentecostalismo cresceu muito, então há muita falsificação. E também há muita crítica por parte dos cessacionistas, que hoje estão na internet criticando, falando o tempo todo, e tem crente que por não ter uma contraposição, ele acaba crendo nisso aí. Tem famosos antipentecostais aí que têm conhecimento, como aquele famoso John MacArthur, né, que fala muito. Eu gosto até de muitas coisas que ele explica. Ele, inclusive, eu já disse aqui em outra ocasião que ele é dispensacionalista clássico, né? Então ele tem a nossa mesma posição escatológica, mas, lamentavelmente, ele é antipentecostal e fala contra os dons, escreveu livro sobre isso, né? Que até no meu livro sobre Barnabé eu respondo, né? Aquele livro dele, Fogo Estranho. Então, por conta dessas críticas e tal, muita gente acaba ficando achando que não é bíblico. Mas as línguas são bíblicas. Orar em espírito, orar em línguas é bíblico. Para encerrar, pastor, então, nós voltamos para concluir.
não pode haver O negligência. tempo vai encerrar e nós voltamos para concluir. Tá, eu praticamente. Pois bem, meus irmãos, nós vamos já caminhar aqui para o encerramento, apenas para podermos fazer de uma forma mais ideal, não é? Vamos fazer o encerramento da live, mas queremos já agradecer a cada um dos nossos irmãos que querem estar conosco. Desejar que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos aguardar o pastor Ciro retornando aqui. Pronto. Agora você pode concluir, meu pastor. Fique à vontade. Não, muito bem. Então era só isso mesmo. Eu acho que é só para, como o irmão falou, concluir com mais tranquilidade. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: quanto a essa pergunta, por que é ensinado tão pouco, né, sobre oração em línguas, é porque tem faltado realmente, tem havido negligência também nessa parte, pois o Novo Testamento fala bastante sobre o assunto, né? Então a gente tem que ensinar. Nós que somos pentecostais não podemos deixar de ensinar, mas eu digo que muita gente tem sido desencorajada, talvez, por conta da falsificação que existe, lamentavelmente. Tem o pseudo-pentecostalismo, tem pessoas que brincam com isso, zombam disso o tempo todo. Eu nem gosto. Eu, sinceramente, tem humorista aí, hoje em dia os humoristas gospel, o pessoal fica mandando para mim pelo WhatsApp, eu apago antes de abrir. O camarada que eu já sei que brinca com esses negócios de línguas, que zomba, eu não gosto nem de ouvir, porque eu não acho que correto brincar com isso, né? Zombar disso, muita gente zomba, fica brincando, então tem que levar a sério. Agora, que existe a falsificação, existe, a gente não pode negar. Tem muita gente que está falsificando, né? Existe o mau uso dos dons espirituais, existe um falso pentecostalismo, e também, ao mesmo tempo, existe muita crítica por parte dos cessacionistas, mais precisamente os antipentecostais, né? Há uma pequena diferença entre cessacionista e antipentecostal. O cessacionista é aquele que não crê na continuidade dos dons. Agora, o antipentecostal ele é pior, porque além de ele não crer, ele ainda zomba, ele ridiculariza, ele diz que é demônio e tal, e aí ele vai se acertar com Deus, né? Mas tem gente que faz isso e tem muito crente pentecostal embarcando nessa canoa furada, achando, isso aí mesmo, não presta e tal, e não serve para nada, não edifica. A gente tem que ter cuidado com isso, porque a Bíblia ensina, a Bíblia fala. Agora, não é para você passar o dia, falando em língua. Isso aí não é para isso. A língua é algo que Deus dá, é um dom do Espírito, né? É o dom de línguas. Você ora normalmente com seu raciocínio, está orando, está falando com Deus. Aí chega aquele momento que você não tem mais palavras e tal, o Espírito Santo intercede. Aí é diferente. Quando ele intercede com gemidos inexprimíveis, aí ele pode sim te dar línguas para você falar, você continua com o seu entendimento ligado com Deus, aí você fala em línguas. Mas da parte do Espírito, não é você, vou falar, não tenho palavra, começa a enrolar a língua, falar. Meu irmão, essas coisas são sérias, é dom de Deus. Ou você fala da parte do Espírito, ou você não fala. Se é para você abrir a boca e ficar falando, enrolando a língua, e até para impressionar os irmãos na igreja, isso aí você vai se acertar com Deus. Você tem que falar em línguas quando o Espírito Santo te der. Se ele não te der, não fale. Se ele te der, fale. Não é? É simples. Mas como que eu sei? Você saberá, porque é claro. As pessoas que são usadas dessa maneira sabem quando Deus está falando, quando Deus dá. Quando Deus acende o fogo dentro de nós, a gente abre a boca, a gente parece que está saindo fogo da nossa boca, porque é o Espírito Santo. Não é, pastor? E as coisas do Espírito não traz confusão. Então, fica evidente para a pessoa que é um mover do Espírito na vida do indivíduo ali naquele momento. Meu pastor, então nós vamos encerrar hoje, lembrando que quarta-feira, às 22 horas, nós teremos mais uma live aqui pelo Instagram, oficial CETADB. Você não perca a oportunidade, nós vamos colocar as divulgações durante a segunda e a terça a respeito, e vamos ver se a gente consegue nos organizar aqui para fazermos aquele sorteio da camiseta que ficou pendente quando eu acabei me atrapalhando aqui, travei o outro perfil que nós temos no Instagram, que está travado, bloqueado, né? Então vamos ver se a gente consegue se organizar para fazermos isso na próxima quarta, mas nós anunciaremos durante a semana
para que vocês acompanhem. Quarta-feira, 22 horas, aqui no nosso perfil no Instagram, Oficial CETADB, mais uma live a respeito do nosso curso para a formação de jovens pentecostais, né, o CFJP, e encerramos esta. Ela vai ficar à disposição para os irmãos no IGTV e também no nosso canal no YouTube. Você pode acessar o nosso canal, se inscreva em nosso canal no YouTube, CETADB Oficial, e ali você terá acesso a todas as nossas publicações que estamos disponibilizando também através desta rede social. Meus irmãos, Deus abençoe, um bom almoço a todos. Nós vamos orar agora com o pastor Ciro e encerraremos em nome de Jesus. Amém, pastor Arcos. Muito grato, mais uma vez, pela oportunidade. Agradecemos a presença de todos também. A gente viu que muita gente boa entrou aí. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, te louvamos pela oportunidade de estar aqui na tua presença mais uma vez para meditar na tua santa palavra. Abençoa o pastor Arcos, a Eliane, toda a sua casa. Ó Pai, todos os nossos queridos funcionários do CETADB, todos os nossos professores de núcleo, nossos alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, meu Deus, dá-nos graça para vencer esses momentos difíceis que temos enfrentado, mas Tu tens estado conosco, Pai. Abençoa todos, concedendo um bom domingo, uma boa semana e abençoa-nos para que na próxima quarta-feira tenhamos mais uma live abençoada, segundo a Tua vontade. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até quarta-feira, para a glória de Deus, estaremos juntos aqui com o pastor Ciro para realizarmos esse trabalho para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos. Bom culto, bom almoço agora a todos, em nome de Jesus.